Estamos de volta com Hoje Pode das Gurias, hoje recebendo mais uma convidada muito especial para falar de um tema que é pertinente a quase todas as pessoas. Todo mundo tem ou conhece ou filho, algum tipo de criança em casa, neto, sobrinho, parente, enfim, as crianças fazem parte do nosso meio de convívio social. E para falar um pouquinho sobre a saúde delas e tudo que envolve o universo da pediatria, a gente está com ela aqui, uma pessoa muito competente, muito conhecida na nossa cidade, com um currículo extenso. E antes eu vou apresentá-la e depois eu vou falar o currículo dela de tão grande que é. Doutora Marinês Casarotto, seja bem-vinda ao podcast, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, meninas. Que bom estar aqui com as meninas tão queridas e simpáticas. Foi um prazer o convite de vocês. Obrigada. Doutora, a gente te chamou aqui porque o assunto é um assunto importante, né, para toda a sociedade, é de cunho, como eu falei, universal, né? E também pelo teu currículo, né? Trazer alguém de tanta relevância aqui para nós é tão importante. Então, vou te apresentar, né? A doutora Marinês, pediatra, neonatologista, tem mestrado e doutorado em pediatria e saúde da criança, foi chefe da UTI neonatal do USM por 8 anos e agora chefe da central de UTI do USM, que abrange a UTI neonatal, a UTI pediátrica e a UTI adulta. No Hospital de Caridade também é membro da equipe que atende na UTI neonatal. Né? Cuidou e cuida dos meus filhos até hoje. É mesmo. E tu e a Natália, os dois, né, Natália? Os dois. Passaram pela UTI, mas... Um pela NEL, outra pela PED. Isso. Os dois eram um susto na Nath, né? Inclusive, até pra gente começar falando sobre um assunto, acho que a gente pode abordar a própria situação do Theo, né? Que ele foi, com 45 dias, ele foi pra UTI por causa de uma bronquiolite. E a gente tá vivendo agora uma era com muitos casos, né, doutora? Sim, na verdade, até a gente tem uma determinação até do governo, do estado, que decretou uma situação de emergência no estado em função da bronquiolite, né, para tentar viabilizar o maior número de leitos possíveis, né, nos hospitais que podem, para atender a essa demanda das crianças. A bronquiolite, principalmente, ela é determinada pelo vírus sincicial respiratório, que é um vírus que sempre andou por aí, né? Mesmo antes da pandemia, anos, ele sempre atingiu crianças, principalmente as crianças pequenas, né? Até os 2 anos, muito mais os menores de 6 meses. E também as pessoas, ele pega os dois extremos, os menores e os idosos, né? Essa faixa ali entre os bebês e os idosos tem sintomas, tem infecções, mas são coisas mais leves. Passa por uma gripe comum, assim, né? Mas as crianças, principalmente os bebês até os 6 meses, também vendo assim, a anatomia da árvore respiratória, que tem os brônquios, depois tem aqueles bronquíolos lá pequenos que vão até o pulmão levar o ar, né? Que são até pelo fato de ter um calibre pequeno, então eles sofrem muito com essa infecção. Ela começa assim como outra gripe, com obstrução nasal, com uma tosse, às vezes tem febre, às vezes não. E muita secreção, então a mãe nota que está se resfriando, né? E aí aquilo, uma grande parte realmente fica nisso aí, né? Faz aquele resfriado, melhora, mas a gente tem uma grande parcela que essa infecção ela evolui, ela vai para brônquio, fonte, brônquios maiores, vai até lá os bronquíolos. Tá, então a bronquiolite é uma inflamação, uma infecção. Ela é uma inflamação, quer dizer, não, chega a ser uma infecção porque é viral também, né? É uma infecção do vírus e uma inflamação, né? E aí começa a dar muita secreção e a criança pequena começa a ter aquele chiado, aquela dificuldade para respirar, aquela falta de ar. Doutora, uma dúvida, por exemplo, eu tenho asma. Os sintomas da bronquiolite são meio semelhantes aos da asma? São semelhantes, né? A asma, geralmente, ela também, de uma forma geral, o final ali é meio semelhante. O início que é diferente, né? O que desencadeia. Contágio, digamos assim. Contágio, exatamente. A bronquiolite, ela sempre tem uma infecção viral junto. Tem outros vírus também dão, esse influenza, né?
O próprio O Covid próprio pode, né? Covid pode dar, né? Uhum. Tem rinovírus, né? Mas o mais que está atingindo nossas crianças, que leva elas para os hospitais, é o E sincicial tu acha, respiratório. doutora, que esse número cresceu nos últimos anos, digamos assim? Eu não é que cresceu, o que a gente viu, na verdade, do ano passado para cá, um grande aumento, assim. A gente sempre sabia que nessa época do ano as crianças iam Já se internar, prepara já se preparavam, mas o porque... ano passado para cá aumentou muito. O que os infectologistas nos explicam e que eles acham, assim, que seja provável? Que com a Covid, que a gente ficou todo mundo isolado, de máscara, Mais as sensível. crianças, praticamente ninguém ficou doente, né, de Uhum. criança. E porque, na verdade, essas crianças iam entrando em contato ao longo da sua idade com esses vírus, né? Nasci até os 2, 3 anos, eles viam que a maioria das crianças já tinha tido contato com esses vírus. Então cria anticorpos, digamos Isso, assim. e agora, na verdade, as crianças estavam num isolamento social e, de repente, todo mundo saiu e foi mesmo que ao mesmo tempo, né? Então, tanto os menores como os maiores, né? Todos entraram ao mesmo tempo e deu esse boom de infecção. Isso é uma das explicações, teorias. assim, né? Que eles falam mas realmente, depois que a gente saiu do isolamento do Covid, aumentou Isso muito. também se aplica para outras doenças também, não somente para as respiratórias, tu diz. Por exemplo, porque a gente identifica, por exemplo, quando acabou, digamos assim, a pandemia, né? Que as crianças voltaram a sair, a ter convivência na escola. Eles foram para a escola mais sensíveis a vírus e bactérias, enfim. Né, doutora? Eu não sei se é... Sim, tem isso, com certeza. Por isso que eu digo, tem outros vírus também que causam. Além da bronquiolite, nós temos os resfriados comuns que seguem também, né? E também tem esse fator que eles também não estavam totalmente isolados e aí todo mundo começou a entrar em contato ao mesmo tempo, né? Também aumentou as que a gente chama as viroses só, né? Essa infecção, às vezes, de garganta, ouvido, com certeza aumentou também. Agora, eu acho que uma coisa importante até para os pais que estão em casa nos assistindo, assim, ó, é o momento da identificação disso. Porque eu, por exemplo, com o Theo, né? O Theo tinha 45 dias de vida e eu acho que eu sou uma mãe até bem atenta aos sinais. E eu levei ele na consulta contigo, graças a Deus foi tu, porque talvez se fosse outro médico podia ter mandado para casa. E eu nunca me esqueço, ele tava com sintomas assim, meio gripais, mas não achei que ele fosse pra UTI, nem nada, né? Cheguei na consulta contigo e tu me disse, ó, tu vai daqui pra UTI, direto. Eu, não, mas eu vou passar em casa buscar. Não, tu não vai passar em casa, tu vai pra UTI. Então, assim, como os pais precisam identificar a gravidade. Porque acha que é somente um resfriado, né? Na verdade, é isso que eu digo. Uma dos fatores que a gente mais preocupa é a idade da criança, né? Crianças abaixo de 2 meses, 3 meses, sintomas respiratórios, tosse principalmente, é um sinal de alerta, assim, né? Eu digo para as mãe, grandinho, pode ficar tossindo 2, 3 dias em casa, não tem problema. Depois tu dá, né? Agora, bebezinho, recém-nascido, 40 dias, começou a tossir, começou a meio se afogar. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta que tem. Pode ser até só o nariz trancado, mas tem que ir lá levar, né? Porque aí a gente já começa, às vezes, a ausculta, né? Tu não ouve, mas com o estetoscópio tu ouve, que já tá chiando lá dentro do pulmãozinho. Então, tu sabe que isso... E ele começa assim, às vezes vai e ele sempre tem um pico, como toda virose, né? A partir do 5º, 7º dia, que às vezes as crianças pioram, precisam ir para oxigênio, né? Tu levou nos primeiros, né? Nos primeiros dias, e aí a agonia de saber que ainda tinham dias bem difíceis pela frente. Foi o que aconteceu. A gente foi avisado, né, que teria o pico lá pelo 5º, 7º dia, e realmente eu tenho vídeos dele com muita dificuldade respiratória, né, quase entubaram ele. Quase foi para ventilação. Foi bem difícil. Mas, e hoje, então, a gente está vivendo uma situação que não tem vaga, inclusive, nos hospitais aqui. Nos UTIs, no não caso. tem vagas, infelizmente, assim, a gente tem as vagas, né, que eram para as doenças e para os outros anos que tu te preparava. Então, como isso foi, fora da nossa rotina, fora do número, assim, com certeza faltam vagas, assim, tanto na rede pública como até na rede privada, né? Porque montar uma UTI, formar uma equipe, ela não é uma coisa da noite para o dia, né? Totalmente diferente, além de ser gente que tem que ser capacitada. Foi que nem acontecia na Covid, assim, né? Às vezes tu tinha que montar pessoas que são treinadas para intubação, para tratar crianças de alto risco, né? Então, isso também não é uma coisa que você abre e fecha de 2, 3 dias, né? Tu tem que também ter
tanto médico, como enfermeira, como fisioterapeuta, tudo treinado para isso, né? Sim, às vezes não adianta ter um currículo excelente, mas não tem a prática, Não tem talvez, a prática, né? exatamente, Ai, eu imagino que isso é bem difícil. Doutora, e como evitar, digamos assim, o que são os cuidados? Claro que tem, por mais que uma Nath extremamente cuidadosa com as crianças, pode acontecer, né? Mas quais são os cuidados que hoje uma mãe com um recém-nascido, nesses 2 primeiros meses que tu fala que são os mais cruciais que deve ser tomado? Na verdade, a gente aprendeu a se cuidar dos vírus com o Covid, né? O Covid nos mostrou como é que a gente evita vírus, assim, né? Que é o uso de máscara, lavar as mãos, passar álcool gel. E tem muitos hábitos que a gente acabou perdendo, né? Que a gente acabou perdendo, mas assim, quando eu sempre digo para as mães, não se torne uma neurótica em casa com o nenê, porque também não, né? Mas assim, aquele cuidado, se tem pessoas não ir com o nenê pequeno, principalmente nessa época, em situações de muita aglomeração, né? Se tem pessoas que chegam na tua casa e tu vê que tem sintomas gripais, até, né? Educadamente a gente pede para não pegar o nenê, para não chegar tão perto. Mas também vai do consenso, né? Por exemplo... hoje as pessoas já estão um pouquinho mais, eu vejo que todas as pessoas já estão um pouquinho mais, acho que a gente aprendeu, né? Dizer, não, eu não vou pegar, não vou chegar perto, porque eu tô resfriada. Isso já tem. E a mãe tá em casa, às vezes ela sente alguma coisa, assim, sintoma que, eu tô com o nariz trancado, não sei o que é. Bom, eu vou cuidar do meu nenê, coloco a máscara, né, passo o álcool né, porque, na verdade, é a gente que leva para eles, né. Isso também é muito, às vezes, quando as mães têm outros filhos em idade escolar. Então, eles vão e trazem o vírus eu lembro que o Benjamin não estava nem indo na escola, né. Também, como uma do prevenção. A Verônica chegava para visitar o Theo com 2 máscaras. Exagerada. Não, mas é que a gente tava recém no final do Covid, né? E aí eu ficava o tempo inteiro que eu tava com ele. Acho que era meio de Covid. A mãe tinha ido se vacinar a primeira vez no dia que ele nasceu. Daí eu que fiquei com ele, com a Nath e o Theo no hospital, né? Então eu fui com todo cuidado, sempre 2 máscaras. Depois eu comecei a usar uma, depois a gente... Mas quando eu tava por exemplo, no estado que eu tô hoje, que eu tô um pouquinho fanha, tô com o nariz, já sei que eu tenho que estar de máscara com uma criança pequena. Sim, já não vai poder ver a Eva. Não, só de máscara. Não. Falando em Eva, né, vamos só dar o recado, a gente tá gravando hoje sem a Chay, porque a nossa Eva nasceu ontem, né, então, por isso estamos em 2 aqui hoje, não em 3. Doutora, aproveitando também, entrando em outros assuntos já, não sei se a gente pode falar sobre isso, sobre as recomendações também, sobre a questão de, por exemplo, a questão do berço do bebê, tá? Entrando na questão da prevenção daquela morte súbita e tal. Hoje a gente vê muito na internet que a recomendação é simplesmente soltar o bebê num berço sem nada, né? Eu não consegui fazer isso. Assim, na rotina do dia a dia, num filho que nasce no inverno, tu largar o bebê no berço. Como que uma mãe hoje pode conseguir achar um bom senso nisso? Entre o largar numa superfície. A criança pequena também, o bem pequeno, a gente sempre também tem que cuidar para o bebezinho, vamos falar, né? Para ele também, ele tem que ter um pouquinho, ele não pode, às vezes tu larga e ele fica assim, né? Ele também não pode totalmente com a cabeça flexionada, né? Isso dá pra gente colocar algum apoio, mas algumas coisas seguras, assim, não é aquela coisinha pequena que o neném vai logo puxar e pode se asfixiar, né? Pra ele pelo menos manter porque a recomendação é que você deite com a barriguinha para cima, né? Então, o bebê tem que ter pelo menos um apoio aqui da cervical, para ele também não ficar totalmente... Isso pode ser colocado até por baixo, né? Não ficar solto, né? Por baixo ali do lençol bem preso, né? Que a criança não vai puxar, e esse tipo de coisa. Tu pode colocar elas por baixo, né? Fazer tipo que a gente chama um ninho, né? Um ninho, e depois tu coloca uma proteção por cima, que aquilo ali ele não vai conseguir puxar aquilo, né? Boa dica, isso, então. sim, Botar por baixo do lençol elástico. Mas eu já vi solto, até na internet uma fronha, né? Que tu pode botar dentro algum pano enroladinho. E fica que nem um ninhozinho. Também pode, né? Você tem cuidado, mas se tem meia, né? Pode ser colocado, como a gente diz, coloca embaixo, depois o
o lençol faz né, e Uhum. aquilo fica sem, ele não vai Preso. mexer ali, né. Mas eu queria saber isso na prática, assim, ó, tu é mãe da Renata, mãe do Léo, tu fazia isso ou como que Não, vocês naquela época a resolviam? gente não tinha tanto isso, né, isso não tinha essa Esse cuidado. inclusive quando os meus eram pequenos até tinha uma recomendação deles poder Dormir dormir de ladinho. de lado, né, só o debruço que não, mas a gente até botava eles de lado, assim. E eu acho que usei aqueles, nem me lembro, mas usei aqueles protetor, que era Os os rolinhos. rolinhos, né, para não bater. Naquela época a gente não tinha tanto essa visão assim, né, usei. É, até a Chay estava questionando Uhum, sobre isso agora, né? Porque eu não consigo deixar eles dormirem de barriguinha para cima, porque eu uhum, já vi o Benjamin e o Theo se engasgarem, assim, uhum. né? Quando que o leite voltava. É, mas agora eles são grandes, agora, né. Não, quando eram Ah, quando pequenininhos. pequeno, É, aham. e aí eu usava o rolinho e botava de lado, né? Aham. Então a Chay falando, ai, como é que eu vou botar essa guria dormir? Porque agora não pode de jeito nenhum e não sei o que. Eu disse, olha, eu colocaria o rolinho e botaria de lado. Mas, né, é uma. É, eu Também. acho que o principal mesmo é ainda o debruço, né, que isso, Sim, né, sim. enquanto eles Deus o são livre, bebês, né? que eles não tenham ainda não conseguem levar a cabecinha, né, isso acho que é isso realmente não, né. É, mas aí o ideal é de barriga pra cima. É, o que é a recomendação da Sociedade de Pediatria é de barriga para cima, Tá, né. mas e se acontece que nem a Nath falou de se engasgar, assim? Uma vez eu peguei o Benjamin logo que ele É, saiu da UTI, ele tava no bercinho deitado pra aham, cima, e a sorte que eu tava olhando ele. Ele se engasgou com o leite, aham. e ele tava assim, sabe? Daí eu fiz a manobra lá. É, antes a gente até Ah, tu me ensinou, até né? recomendava que agora eles também diz que isso não é tão importante, elevar um pouco a cabeceira, né, pra isso não ter o refluxo, né. Ah, tu Era botava no levado bem. carrinho, É. né? Quando tu botava no carrinho, deixava um pouquinho mais Também, elevadinho. mas o meu berço É. ele tinha embaixo, eu botei as elevações, eu tinha aquela almofada. Ah, do Ai, tudo eu refluxo. tinha. Eu era muito neurótica, Mas né? um assunto que até a gente tava comentando, né, Tita, Uhum. no início, enquanto a Nath não chegava, que eu acho muito importante da gente falar é sobre a amamentação também, né? Porque eu acho que é um medo de muitas mães não conseguirem amamentar. E pra quem consegue é uma vitória, né? Quando Uhum. consegue fazer a amamentação. E tem muitas mulheres que têm dificuldade mesmo, né? Sim. É, eu, assim, eu sou apaixonada pela amamentação do leite materno, né, eu acho que depois que a gente começa a ler e, Descobrir né, eu mais. às vezes digo: "Meu Deus, mas tudo leite combate, né, parece que combate até", mas, assim, a gente começa a estudar e ver que realmente ele é até foi bom, porque agora a gente em agosto, a gente tá no mês dourado, né, porque Uhum. agosto é considerado, no estímulo à amamentação, né, então é o mês dourado, que o leite materno é considerado o padrão ouro da alimentação, né. Uhum. Então, principalmente porque, na verdade, assim, ele é considerado ouro porque é o alimento, o único alimento, assim, que a gente consegue, por exemplo, quem é que consegue ficar 6 meses comendo só uma coisa e tu não tem uma deficiência? Então ele É realmente completo, o alimento completo. diz que depois o leite materno, aí vem o ovo e ovo, outras né? coisas, né. Mas, pensar que 6 meses tu não toma água, tu não toma chá, tu Chá. não toma eventualmente uma vitamina D, mas tu não toma o resto, e tu só, né, e aí faz um exame, tu não tem, né, então realmente é isso que poderoso. é poderoso, é isso que prego mesmo, né, não é ficção. Mas as mães realmente, assim, ó, eu acho que eu digo que agora depois a gente teve toda a função do parto normal, que as mulheres estão se empoderando e querem, eu acho que agora a gente tem que ir para o outro lado, que é a da amamentação, assim. Eu acho que ainda tem, como tu falou, às vezes tem muito medo, tem muita conversa, tem muita opiniões, né? E às vezes aqueles primeiros dias eles são mais difíceis mesmo, né? A sim. mãe, ou porque a criança ele ainda dorme um pouco, ainda não está no momento dele, que a gente também não pode dizer que é, né, tá proibido. Eu digo, a mãe não fala, meu neném, eu digo, mãe não é preguiçoso, não pode. Aí eu não gosto de falar que, né, já denomine ele dali. Mas ele não tá ainda no momento, ainda não tá pronto, talvez, e aí demora uns dias, né. E outra situação é que às vezes o leite também tem um pouquinho mais a demora da descida, né, então eu digo para as mães, esses 2, 3 dias a gente tem que vencer, porque é ali que é A o insistência. ou porque né, a mãe às vezes
fica preocupada, então a gente tem que dar o apoio, ela tem que ter informações, assim, pessoas que ajudam, né? Então, o neném não consegue sugar, então nós vamos esgotar, vamos tentar dar de copinho, né? Eu lembro que lá no hospital dela, né? A mãe não desceu bom, o neném não vai deixar morrer de fome. Vamos usar outro leite, que é uma fórmula parecida. Vamos também dar de copinho uns dias, né? Mas vamos continuar estimulando. E tem o estímulo também que faz com o dedinho na boca também, Isso, né? Depois, claro, quando a coisa não vai, realmente passa um pouquinho daquela... daquele período de adaptação que a gente vê que precisa de uma intervenção. A gente tem as fono, né? O tratamento e a ajuda das fonoaudiólogas, né? Às vezes agora tem vários grupos assim que são para dar o apoio, ajudar a mãe, né? Tem enfermeira, tem fono, tem fisioterapeuta que ajudam também, né? Às vezes é a pega que o neném não está se adaptando, mas eu acho que assim, ó, primeiro nós temos que vencer, eu digo para as mães, tem que querer, quando elas vão na consulta, eu sempre pergunto, né, tem que ter o desejo, assim, tem que querer, eu digo, mãe, olha uma foto, tu deve ver, né, o nenê, até um filmezinho, o nenê sugando, né, se a gente se tentar, que às vezes a gente diz que quer, mas aquilo, né, e depois eu acho que aquele apoio naqueles primeiros dias ali, né, não... Os 2, 3 primeiros dias que é o mais crucial, eu assim. acho que é o crucial, assim, né, a gente, claro, tem coisas que perduram mais, né? E aí também a mãe, assim, ó, o interessante é sair do hospital, da maternidade mais segura, né? Não, em casa eu me viro. Não, em casa a gente não se vira. Tipo, mãe, isso aqui tem enfermeira, tem o pediatra, tem, né? A gente não tá conseguindo, tu imagina, em casa sozinha. E aí vem a vizinha, e aí vem o... Ai, que o teu leite era fraco. O leite é fraco, né? Meu Deus, tanta coisa que a gente escuta. É uma coisa que tu tem que ter tempo, né? Tu tem que ter paciência, dedicação. Então tem que ter alguém para ajudar a mãe também, né? Porque tu tem que ter porque às vezes tem criança assim, ó, mama um pouquinho, dora. Daí um pouquinho tu vai botar no berço, acorda. Quer mamar de novo, né? E tu tá tu tem outras coisas, até outros filhos para atender, aquilo te dá uma angústia, né? Dizer, gente, isso aqui não é para mim, né? Sim. Então, aqueles dias tu tem É um processo bem cansativo. Cansativo. Então, eu digo, a mãe que consegue, tem alguém para dar o apoio, principalmente nas tarefas domésticas, né? Até com outro filho, né? Eu digo, isso é nas primeiras semanas, depois tu vence e vai lá, bota de mamar, vai fazer outra coisa, né? A criança também, depois mama mais rápido, ela tem mais força, né? A capacidade gástrica dela aumenta. E depois eles te sugam até a alma. Sugam rapidinho, né? Que tu vai puxando o neném agarrado, né? Deve doer, né? Não dói. Não pode pensar. Eu não posso, assim, ó, dar nenhuma... Eu tive uma experiência boa de amamentação com os dois, então assim, não tenho como dizer que foi ruim, né? Tipo, meu seio não, mas eu acho que deve nada. ser... Eu não sei, né? Não sou mãe ainda. Mas deve ser uma experiência muito maravilhosa muito. poder alimentar eu acho. Não, e tem toda aquela, a gente sabe que além da nutrição, tu tem toda aquela função de apego, de vínculo, eles dizem que tem a ver até com assim, desenvolvimento psicológico, neurocognitivo, então não é só o alimento em si, assim, né? Tem toda uma outra coisa por trás, assim, né? E aí eles dizem também hoje, considerado que ele é um alimento que ele pode até modificar esses, né, nutragenômico, modificar a nossa expressão dos genes, né? Assim, por exemplo, a pessoa tem uma predisposição a ter um diabetes tipo 2, né? Então, o aleitamento materno também previne o desenvolvimento dessas doenças, assim, ele tem poder de influenciar, não é que tu vai alterar o teu genoma, não, ele tem na expressão dos genes, né? Então, o meio ambiente e a nutrição podem fazer com que essa pessoa ou vai desenvolver muito mais tarde ou até nem desenvolver, né? Então, diabetes, as doenças cardiovasculares, hipertensão, né? Então, isso que ele pode atrasar e não, né? Que esses genes, essas patologias até não se desenvolvam, né? Como eu tive o Benjamin bem prematuro, né? Eu lembro, assim, que para mim o leite materno, ele era como uma fórmula mágica, assim. Eu lembro que eu comecei, o primeiro dia, eu nunca vou me esquecer, eu esgotei 2 ml e as enfermeiras acharam maravilhoso que ele tava mamando 2 ml, sabe? 2 ml, era isso aqui. E elas acharam o máximo, assim, que ele tava mamando 2 ml. E aí,
todos os dias na UTI eu esgotando, porque eu não queria que dessem fórmula de jeito nenhum pra ele, porque eu achava que cada Mas vez tem era banco um também, remédio. não tem? Hã? Banco de leite tem também, né? Não pode mais, né? Eu acho que Não, pode. não, banco de leite existe. A gente que não tem aqui em Santa Maria, mas banco Mas de leite. pode aquela... Não, sim, é que o banco de leite, não é, a banco de leite é diferente da amamentação cruzada, né? O que não pode mais é assim, antigamente tava num hospital, tu não pegava tinha outra leite, a mãe. vizinha tinha, botava lá na vizinha ali na A minha na mãe que colega. disse que Parece deu, vaquinha. a mãe disse que amamentava amamentava várias crianças com É que meu elas irmão. são gêmeas, né? Não, mas não com o do mas Samuel. tinha até na comunidade, na rua, tinha, mas hoje isso com o evento da AIDS, doença infecciosa, isso não é mais permitido. Mas o banco de leite é diferente, quem doa, tu vai lá e tu doa o teu leite, ele é pasteurizado, ele é feito toda a análise da mãe, né, ela faz todo, que nem quase um banco de sangue. Sim. Faz toda a avaliação do leite para ver se ele tá, né, não tem doença, não tem infecção, a mãe, né, que faz. E aí tu, né, tem lá o processo que faz para, né, matar os biológicos ali que teriam para infecção. E ele tem toda aquela característica assim de proteína, de sódio. Ele perde nos anticorpos, né? Porque isso realmente perde no com o processo. Aquela defesa, assim, né? 100%. 100% não vai ficar. É diferente de tu dar um leite pro teu filho, um leite cru, que a gente chama, né? Mas ele existe, a gente tá, é até uma deficiência, não, mas o nosso município não teve ainda, a gente já está fazendo projetos para fazer, porque ele, na verdade, ele não é uma coisa só do hospital, ele é de toda a comunidade, né? Eu ia perguntar por que Santa Maria não tem banco de leite. A gente pode perguntar aqui, porque o prefeito veio aqui. Vamos cortar e mandar pro prefeito aqui, ó. Por que não tem Porque isso pode ser pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser de um hospital, pode ser federal, né? A gente está com um projeto pensando ali, principalmente no hospital universitário, mas são tantas demandas que vai ficando. Vai ficando. Mas e quem pode usufruir do banco de leite? Por exemplo, eu tive um filho, não tenho leite, daí eu vou lá e peço leite. Na verdade, ele é mais usado mesmo para os hospitais, né? Para aquelas crianças que estão internadas, ou em UTI, ou lá na unidade de internação, né? Ou na UTI pediátrica maior, que não podem, que a mãe não tem leite, ou às vezes a mãe até tem, por exemplo, mãe HIV, que ela não pode amamentar, ele poderia se beneficiar desse leite. Ele, na prática mesmo, ele é usado muito para UTI neonatal, né? Sim. Então, que ele é fundamental, né? Porque todas essas qualidades do leite, isso falando em crianças a termo, isso nem se compara com os prematuros, né? Quando tu falou prematuro, assim, é vital, né? Para o leite da mãe, mesmo o leite feito para prematuro, assim, não se compara, assim, né? A mãe que... Então, é isso aí, as mães quando estão lá, a gente espreme elas, tira 2 ml, tu fica batendo palma. Eu não me esqueço que teve uma noite que tu não tava, daí quem cuidou naquela noite foi o Dr. Jefferson, né? E ele chegou para mim e disse assim, não, mãe, agora tu vai embora, tu vai dormir. Eu disse, não, mas eu não consegui deixar o leite. Ele disse, não, hoje nós vamos dar a fórmula. E ele tava com 9 dias, eu não me esqueço. 9 dias. E eu fui embora chorando, porque eu não queria que ele tomasse fórmula. E ele ia tomar pela primeira vez, né? Então eu fui embora chorando, porque eu achei que aquilo ia interferir muito no... É que provavelmente ele viu se tu já tá... É que o cansaço, tu não ia produzir mesmo, né? Ele disse que era pra eu ir dormir a noite inteira pra eu ter leite. E eu achei que quando desse aquela fórmula... né? A mãe tem que estar cuidada também, Sim, porque com tudo certeza, é psicológico. Tem que estar nutrida, descansada. Sim. Claro que com filho na UTI não é o que a gente não consegue descansar, né? Não. Tá muito bom, mas tá na hora do nosso intervalo. Ai, meu Deus. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais aqui com a doutora Marinês. Fique de olho.
para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Você já pensou em viver num empreendimento que alia elegância, conforto e praticidade para morar? O Residencial Baviera possui opções de apartamentos de 1 e 2 dormitórios que abraçam o seu estilo de vida. Aqui, você encontra um pátio lateral arborizado, hall exclusivo com área de espera, o working desenvolvido com toda a estrutura necessária para você trabalhar e estudar, sala de reuniões climatizada e um espaço gourmet completo para você celebrar momentos especiais ao lado de amigos e familiares. Conheça o Baviera, um empreendimento que abraça o design contemporâneo e urbano, com espaços planejados para você viver o presente aqui. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Práticas sustentáveis. Você sabia? Você pode colaborar. Que tal começar a separar o lixo para a reciclagem, economizar água, optar por energias renováveis, fazer uma hortinha doméstica, reaproveitar ou reutilizar produtos quando possível, evitando o desperdício. Faça a sua parte, cuide do meio ambiente e transforme o futuro. Uma campanha Prefeitura de Santa Maria, Descarte Legal, Grupo Diário, Patrocínio Corsan, Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio Business Gadeia, Colégio Adventista, Comitê pelo Meio Ambiente, Elegância Center Shop, Colégio Fátima, Multiplaspel, Químia, Unicred, Ponto Capital. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Estamos de volta, hoje recebendo a doutora Marinês Casarotto aqui conosco, ela que é pediatra, neonatologista, já apresentei todo o currículo dela no início do podcast, né? Doutora, a gente estava falando também sobre as questões aqui do município, né, de Santa Maria, do banco de leite e tal. Eu percebo, não sei se é só ao meu redor ou se isso realmente está acontecendo, mas assim, tenho amigas que têm filho e tal, e que elas reclamam muito da falta de profissionais para atender na rede pública, né? Ou que vão e
perdem o dia inteiro esperando e não tem médico e precisam e não tem, e entram naquela agonia desesperadora que infelizmente muitas famílias não têm condições de ter um pediatra particular, né, ou que nem eu tenho acesso contigo, que tu me atende toda hora no WhatsApp quando eu preciso. Então, assim, esse desespero materno por um atendimento que Santa Maria tá precário. Isso é real? Tá acontecendo ou não? Não, é real. Na verdade, claro que essa época, talvez pronto, mas aí são duas coisas diferentes, né? Eu acho que a gente pode falar então da rede básica, aquele atendimento, do acompanhamento da criança, né? Sem ser períodos críticos que nem o inverno agora. Tá. Isso também a gente está com bastante deficiência, né? Nas UBS, que a gente chama unidade básica, né? Para ter aquele pediatra, para a mãe realmente levar, depois que a criança nasce, todo mês. Precisa, não é só pesar e medir, mas ele está gordinho, ele está bonitinho. Tem todo um acompanhamento do desenvolvimento para ir identificando algumas situações de risco que a criança não está se desenvolvendo. Até que idade tem que ter esse acompanhamento mensal? Até os 6 meses mensal, né? Todos os meses, né? Que dos 6 meses até 1 ano geralmente a cada 2 meses, né? 60 dias. E acima de 2 anos, aí a cada 3, a cada 4, né? Pelo menos que tem umas 4 consultas no ano, ou 3, assim. E né? quem faz o uso da rede pública? É imposto que agenda? Como é que funciona? Na verdade, a rede pública é nesses postos de saúde, unidade básica que eles chamam, né? Ele, na verdade, nasce, ele já tem que ter, a gente já tem que ter, então, uma consulta geralmente naquele 5º dia, né? Porque é quando tu vai ver se a criança às vezes não faz aquele amarelão, que é aquela icterícia, né? Se o umbiguinho tá bem, não tá com infecção, se, né? A mãe está conseguindo amamentar, se ela não, né? Até ali não tem dúvidas. Se a criança não perdeu muito peso, porque ela perde peso na primeira semana. Então, essa do 5º ao 7º dia, isso é uma consulta que teria que todo mundo fazer, né? Tira aquelas dúvidas inicial e aí depois mensal, né? Contando que uma criança não tenha nada, não tenha nenhum resfriado, nada. Então, todo mês ela vai, né? Sim. Porque aí, por exemplo, tem depois, 2º mês, 3º mês, a criança tem que estar firmando a cabecinha, ela tem que fazer isso. É porque tem todo um processo, né? Que tem que acompanhar o desenvolvimento. Na verdade, eu ia dizer, assim como tem o pré-natal, tem o pós-natal também, né? Exatamente, é um pós-natal, né? E esse primeiro ano da criança, ele muda muito rápido, né? Tem uma criança que não firmava nem a cabeça, termina o ano, ela está caminhando, né? Então, eu acho que é o período que mais tu tem mudança na criança, né? E é um período que tu tem que ter muito cuidado com qualquer coisinha que tá diferente ali, né? Tipo, o pediatra que vai identificar se a criança tem algum problema de audição, visão, Isso. né? O desenvolvimento na fala, no caminhar, na alimentação, então... Além de a gente vai fazer todos aqueles testes, né? Quando nasce, o teste pezinho. do pezinho, do olho, né? Da linguinha, teste da audição. Mesmo estando tudo normal, a gente sabe que algumas coisas passam, né? Passam porque o teste não detectou. E aí tu tem que ir acompanhando naquele primeiro ano ali, né? Depois também, 6 meses, inicia outra alimentação, né? Então a gente tem que fazer toda a orientação da alimentação. E aí é o pediatra ou é já um nutricionista que orienta? Geralmente essa fase é o pediatra, ele está capacitado e ele né, tem toda a formação para orientar isso. Criança tem um distúrbio, realmente ela não come, ela está desnutrida, a gente tem, né? Aí ele vai. E com os 6 meses, digamos assim, com a introdução alimentar, tu já consegue identificar se uma criança tem tendências à obesidade ou alguma coisa? Ou é só depois ali de 1 ano, 2? A gente diz assim, a criança, se ela vem com a criança do leite, aquele gordinho do leite materno, ele pode ser mais fofinho que animal. Essa criança dificilmente não vai se tornar, por isso ali, obesa, assim, né? Por isso que a gente preconiza. E aí depois a gente já vai começar com a alimentação e tem toda uma orientação, né? Geralmente até o primeiro ano, se a mãe faz né, leite materno, começou com aquela fruta, né, cereais integrais, né, legumes, as proteínas que é carne, dificilmente ele vai apresentar sinais de obesidade, né? E se é aquele que era mais gordinho, são até do leite, que mamava bastante, isso aí, ao final do primeiro ano, ele vai perdendo isso aí, vai entrando assim, né? Agora, tem crianças que tu já vê que a alimentação não tá certa,
come muito alimentos muito processados, né? Que aí a coisa só vai... E qual que é a idade que tu já consegue identificar, assim, essa criança já é considerada obesa e já tem que cuidar da alimentação, ou já não cuida da alimentação, por isso que tá obesa? Aí primeiro a gente vai ver se tem algum... por isso que a gente vai... pesando também, isso tu tem gráficos, né? Hoje em dia tu tem uns gráficos que eles vão ter dando... Aquele que tem na coisinha que tu me mostrou? Isso. Na carteirinha, né? Então tem um gráfico, claro que também tem o cálculo, mas para ser mais, para os pais entenderem, então tem todo um gráfico assim que dá o sinal de alerta, né? Que a criança está ganhando peso muito acima do esperado para aquele mês, né? Aí é um mês, é o outro, não, para isso, são 3 meses, né? Tá saindo já, eu digo pra mãe, tá saindo do vermelho, que tem realmente uma linha vermelha lá no gráfico, eu disse, mãe, tá passando só o vermelho já. E aí tu vai ver, faz uma revisão de toda a alimentação, assim, né? Não, eu tô, né, realmente a pessoa confiável, tá dando tudo certo, bom, então nós vamos ver o que tem. Será que é alguma coisa de hormônio, endócrino, aí tu faz toda uma avaliação. A alimentação hoje, eu acho que esse é fácil acesso às alimentações que não são corretas, digamos assim, eles são acostumados muito a comer salgadinho, a hambúrguer. Eu tenho um primo meu que é um absurdo, assim, de bobagem que come, sabe? Porque o meu tio dá. Bom, ele tem 12 ou 13 anos, ele tá com 1,80 m. Na verdade, a criança, depois de 1 ano, a gente diz que ela segue a alimentação da família, né? Então, se a família tem uma alimentação errada, certamente ela vai ter como eu digo para as mães, ela não sai, com 1 ano tu não sai a comprar salgadinho e Coca-Cola no bar, né? E tudo é hábito, né? Casa, né? E ela cria o hábito de comer isso. É que nem eu, quando era criança, nunca tive o hábito de comer bolachinha recheada, salgadinho. Tanto é que hoje eu não como, porque não tenho o hábito de comer. Agora, tem criança que já se cria o hábito de comer. Assim, tem coisas que a gente às vezes não consegue levar à risca, né? Eu, por exemplo, assim, não deixava dar refri, doce pra eles pequenos. Hoje eles comem doce, porque eu como doce. E aí, como é que eu não vou dar uma coisa que eu tô comendo, né? Às vezes eu tento evitar comer escondida até, né? Pra eles não verem. Mas eles pedem. Tem que ter né? Não é assim, ser uma alimentação totalmente errada, não, né? Eu como, né, um chocolate de vez em quando, a sobremesa. Uma coisa, né, eu digo, né, aquele todo dia, né? Que não, tem gente que não toma água, que só toma refri. Então, gente... Eu já vi gente colocar refri na mamadeira de uma criança, eu acho isso então, aí não dá, né? Não entrar, mas o pai dele o pai dele não toma água. Bom, então, o que tu vai esperar da criança? Sim. Mas então que a gente mude os nossos hábitos para que o nosso filho... na verdade, é isso. Mas eu digo, esses dias a gente não consegue. Não, mas uma coisa é tu comer um doce de vez em quando. Uma coisa é tu comer o dia inteiro doce, salgadinho, não tomar água. Exatamente. Eu ofereço muita água, tudo assim. Mas até essa questão que a gente estava falando da importância do profissional acompanhar, né? Do pediatra acompanhar. Eu, por exemplo, a alimentação dos meus filhos não é totalmente errada, ela é uma alimentação adequada, assim, eu acredito, né? E eu, tendo você como pediatra, nunca levei eles em nutricionista, porque eu tinha uma boa pediatra que orientava da alimentação, da amamentação, de tudo. Então, assim, retornando ao que a gente estava falando, que acabou não concluindo, né? Por que será que Santa Maria está com essa dificuldade? Hoje, por exemplo, na formação de novos médicos, está tendo menos escolha por pediatria? A gente não tem profissionais? O que está acontecendo? Já teve anos, eu falo anos atrás, acho que teve uma época que a gente não conseguia preencher as vagas de residência em pediatria. Isso já sobravam vagas para especialidade. Hoje a gente já não tem tantos problemas, né? Há procura. O que está acontecendo também aqui, que nós temos, principalmente porque a universidade, nós temos 12 vagas para residentes, né? De pediatria. A gente tem muita procura de pessoas, vem muita pessoa de fora, de outras cidades, outros estados. Então, elas se formam também e voltam, né? Por que não ficam aqui? Talvez, não sei, vamos dizer, talvez tenham uma opção de salário melhor lá, opção de trabalho melhor. Então, não dá, a gente pode, quando cada um tem que procurar o melhor para si, né? Mas a gente não vê eles, geralmente, assim, ó,
É um ou outro que a gente sabe que mora aqui. Esse aqui vai ficar aqui. E aí, o que acontece? Eles resolvem um concurso em Porto Alegre e passam, e os nossos residentes são bons aqui, eles passam em qualquer lugar. E vão. Ai, E meu Deus. vão embora, e vão para São Paulo, e vão para outro lugar. Que tá certo, É né? uma coisa, e realmente, como não tem talvez uma estrutura melhor para oferecer, e questão salarial importa, né? Com certeza. Importa, né? E a pediatria, realmente, ela é uma profissão mais, assim, que te exige, né? Como tu falou, WhatsApp de noite, mãe o fim de tempo todo. semana, então... Trabalhando com as mães, né? Tá trabalhando com as Veja, Já mamães. recebeu, assim, alguma ligação, um WhatsApp, uma coisa meio sem fundamento, que nem a Giana teve aqui, ela disse que uma vez uma grávida ligou pra ela pra perguntar se podia tomar água com gás. Isso não tem nem vou enumerar aqui. Então, eu acho que o jovem hoje, ele pensa isso também, né? Se Sim. tu tem uma coisa que vai, a não ser, então tem que ser aqueles apaixonados mesmo, né? Que pra quer fazer. realmente o que já tem que construído quer. alguma coisa Alguma aqui em Santa coisa, Maria, uma exatamente, família, ou não quer ir por causa do pai e mãe. Hoje tu ainda faz plantão ou já não faz mais? No Hospital Universitário não, né? Porque fico mais na chefia, e eu faço alguns plantões no Hospital de Caridade ainda, né? Esses não é uma carga horária que nem o Hospital Universitário, né? É um lugar, são menos plantões, mas ainda faço. Até para não perder a mão, como a gente Não diz. perder a mão. Tu te arrepende da tua escolha, te ver fazendo outra coisa? Ou Acho que não sei. Não, Nunca pensou em não. Eu acho que talvez iria para alguma especialidade dentro da pediatria, porque no fim eu fiquei em neonatologia, né? Que é dos pequenos, dos UTI, recém-nascidos? criança grave. Mas eu acho que sair da pediatria hoje não me vejo fazendo outras. Mas tu pensou em alguma coisa antes da medicina? Da medicina, Tipo, fora da medicina, quando tu decidiu fazer vestibular, sempre foi medicina? Na verdade, eu queria uma área da saúde. O meu primeiro vestibular foi para fisioterapia, né? Foi primeiro eu fiz para fisioterapia e depois aí no segundo ano, que eu queria passar no vestibular de qualquer jeito. Em qualquer lugar. Aí disse, não vou passar, vou fazer fisioterapia. E aí comecei a cursar, e depois no outro ano eu passei, e naquela época a gente podia fazer 2 cursos, né? E aí eu acabei, e também fisioterapia eram 3 anos só, era um curso mais rápido. E aí e tinham muitas matérias que eram afins, muitas coisas, então... Aproveitável. O básico que a gente chama era o mesmo, então, na verdade, eu fiz muito aproveitamento e disciplina e consegui me formar, e aí me formei, mas nunca Exerceu. virou currículo mesmo. Então, Tá, mas tu passou em medicina já fazendo fisioterapia? Sim, eu estava na faculdade. Meu Deus. E aí eles permitiam, hoje parece que não é possível tu cursar 2 Não, cursos. na mesma, né? Naquela época tu podia, se tinha condições, podia fazer quanto Sim, quisesse. não, hoje não pode. se formou aqui, né? Uhum. Santa Maria. Então tá, a gente falou sobre bastante coisa, né? Até gostaria de conversar mais, de poder trazer mais assuntos aqui, mas o nosso tempo é limitado. Foi um prazer te receber, Tita Marinês, né? Do grande íntimo Marinês, Tita dos íntimos. Ah, eu chamei de Tita porque a Nath só fala Tita, então... Eu lembro a primeira vez lá que eu fui levar na primeira consulta pós-parto do Theo, do Benjamin. E aí falaram não sei o que da doutora Marinês, e eu, meu Deus! E agora? Não era essa que eu marquei. Não, a vida inteira eu chamei de Tita e agora é a Marinês, sim. A vida inteira chamando de Tita. Mas foi um prazer conversar contigo, né? Saber um pouquinho mais de todo esse universo aí, porque a gente acaba sempre falando sobre os filhos e nunca sobre a tua profissão, né? Então a gente agradece a presença e o tempo. Obrigada. Eu aprendi demais ainda, para daqui uns 5 agora anos. tu já fica preparada, vai daqui a 5 olhando anos. os videozinhos da amamentação, fica te imaginando. Deixa, tem tempo ainda. Obrigada, Tita. Então, Então tá. até a próxima. Até, sempre as obrigada. portas Eu que estão sempre agradeço, abertas, né? quando Tá quiserem bom, sempre. conversar sobre Obrigada. alguma coisa. Obrigada, Tita. Obrigada. Tá bom. A gente se vê no próximo Hoje Pode das Gurias com muito mais. Até lá!